Fala galera, beleza? Professor Robson Marques aqui para mais uma aula de redação, meu filho. Olha aqui, exatamente. Você está pensando o quê, filhão? Acontece o seguinte, estamos aqui na nossa aula de redação Enem. Professor, é só para o Enem? Claro que não, filhão. Para com isso, fiote. Você está ficando besta? Você está ficando o quê, meu filho? Deixa eu te falar. As técnicas que nós passamos aqui para o Enem podem ser facilmente aplicadas para quê? Para o seu concurso. E aplicando para o seu concurso, você fica bem na fita. O que eu quero passar para você neste momento? Regras básicas e as coisas que a gente vem falando para você organizar o seu texto, meu filho, e não dá bobeira. Não dê bobeira, tá? Você precisa ter o texto aqui, ó, na palma da sua mão. Você domina a escrita, você é o cara e fim de papo. É com você, é com a gente, beleza? Então, assim, vamos lembrar dos princípios básicos aqui da redação Enem, tá? Olha só, você vai prestar atenção porque a redação Enem, ela vale o quê? 1000 pontos, não é isso? Tá? Disso aí você sabe. Esses 1000 pontos você precisa separar em 5. Exatamente. Quer dizer que você precisa apresentar 5 competências nesta redação Enem, que nós chamamos aqui, olha, de C1, C2, C3, C4 e C5. Cada uma dessas competências com um valor de 200 pontos. Resultado disso, nós teremos uma redação no valor total de 1000 pontos. De 1000 pontos distribuídos nesta lógica aqui. Tá certo? Então, a nossa preocupação em relação ao Enem, isso aqui é uma informação específica para você, candidato Enem 2020/2021. Então, nós temos aqui a redação Enem. Ela é uma redação que eu tenho costume, né? A gente está manuseando esse formato de correção faz tempo, né? Nós temos uma longa experiência nisso aqui. E nós vemos o seguinte, a grande diferença, sempre perguntam, professor, qual que é a grande diferença entre a redação Enem e a redação do concurso? Filho, a mega diferença está na correção, no critério de correção. Por quê? Enquanto a correção da redação do concurso é uma correção mais técnica, mais elaborada em termos de técnica, de regras, de ficar preso ali, errou, despontuou mesmo, não tem perdão, não tem choro, não tem clemência, o que acontece? A redação Enem, ela é um texto mais voltado para o lado social. Veja bem, é uma redação que você vai ser avaliado mais no seu lado social. Exatamente. Esse lado que você mostra um compromisso com as questões sociais. Precisa pensar nisso. Então quer dizer que o seu corretor, ele vai pensar o quê? Este candidato que está escrevendo, qual que é o compromisso dele com a causa social? Qual que é o engajamento dele com as questões sociais que acontecem no Brasil? Este é o ponto que você vai mediar, este é o ponto que você precisa realmente trazer para o seu corretor, tá bom? Opa! Até deu a tosse aqui. Problema não, tá? Me desculpa por aí. Veja bem, a questão social, ela é muito importante para que fique claro para o seu corretor. Aí você veja bem, não, professor, então se eu demonstrar aqui uma preocupação social, eu já vou ganhar os 1000 pontos? Não, claro que não. Você precisa mostrar, principalmente na competência 1, o domínio da norma
padrão escrita. Quer dizer o quê? Você precisa mostrar a habilidade da escrita, que você respeita as regras gramaticais, que você passou por elas, tá? Que você sabe fazer, que você sabe escrever. Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui você vai provar, aqui você vai mostrar que você teve bagagem para chegar ao ensino médio, que você sabe escrever de forma o quê? Satisfatória. Olha, professor, mas eu errei uma vírgula. Cara, depende muito do seu corretor, tá? Tem corretor que é complicado, ele é carrasco, ele é pão duro, tá? Ele vai chegar lá e vai te despontuar. Mas é possível sim cometer pequenos desvios gramaticais e ainda mandar bem na redação do Enem. Por quê? A causa social, ela é mais evidente na hora dessa prova, tá certo? Então, assim, não é um aval para que você cometa delitos textuais, ou seja, deslizes gramaticais. Não estou falando que pode. É possível, tá bom? Dentro de uma expectativa que você cometa sim um vacilo e mesmo assim você pontue muito bem. Mas não é uma liberação para o erro. Você vai pensar o seguinte, filho. Não durma com o olho dos outros. Não cometa isso não, vai dar ruim para você. Vai ficar complicado para você, tá bom? Não faça isso não, vá na segurança, qualquer segurança, faça o seu texto consciente, faça o seu texto assim bem preparado, continue com as nossas aulas aqui no YouTube, tá? Aqui você está sendo muito bem assistido, aqui você está sendo muito bem auxiliado, instruído a como escrever um texto sem problemas, um texto maravilhoso, tá certo? Então, coloque as técnicas, tá bem? Então, assim, o que é que nós temos na competência 2? Nós temos na competência 2 a habilidade que você vai demonstrar, tá? De mostrar conhecimento das várias áreas. Exatamente. Ensino médio, né? Você vai mostrar que tem conhecimento na história, na geografia, na biologia. É um momento que você pode mostrar que você adquiriu ao longo do seu ensino médio, tá? Conhecimentos assim específicos, tá bom? Então, competência 3 diz respeito à coerência textual. E sobre isso que eu quero dizer, a coerência e a coesão, que estão nas competências 3 e na competência 4. Quando eu falo sobre coerência textual, tá? Eu vou até colocar aqui, ó. Coerência e coesão. O que nós temos aqui? Que eu entendo sobre coerência. Eu entendo sobre coerência a sequência de um raciocínio. Não contradizer o que disse antes, tá? Você não pode cantar lá aquela música, salvo engano, Raul Seixas. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Ó, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Tandam, tandam, eu prefiro ser esta metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tu. Ó, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Você não pode falar esse diacho desse trem na hora da redação, meu filho. Vai dar merda pro celular, vai dar B.O. Vai dar errado pra você. Já pensou? Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Isto é incoerência. Se você disse A, você casou com A, vá com A até A. Até A. Não pode falar, né? Vá com A até o fim, meu filho, tá? Se você
afirmou X, lá no final do seu texto você não pode estar afirmando Y, tá? A coerência textual, ela vai ser muito bem observada pelo seu corretor. Isto é fato. O que seu corretor vai pontuar você mesmo? Este candidato, esta candidata, ela é coerente? Ela se contradiz? Ela negou o que ela disse antes? Ou ela manteve? Ou ele manteve? Afirmei. É um absurdo que a saúde pública do Brasil seja tão precária. Ponto. Afirmou isso? Aí lá no final do texto você fala assim, às vezes, né, é até compreensível que a saúde pública mostre alguma fragilidade, até porque os usuários, né, eles fazem mau uso dos recursos, filhos. Se você disse lá em cima que é um absurdo, mantenha que é um absurdo e já era. Já disse, meteu a caneta, tem a palavra, fique até o final com a sua afirmação. Se você negar isso, vai dar incoerência. E aí, filho, você teve problemas aí, tá? Agora, a coerência não está ligada tão somente a manter palavra no texto. A coerência também está ligada a uma organização de sequência, tá? É um momento que a gente fala sobre progressão textual de modo o quê? Satisfatório. Você precisa ter isso. Você precisa mostrar, tá? Que você tem uma lógica. E você vai fazer o quê? Progredir esta lógica. Tá? É como assim, eu traçasse um caminho, tá? Veja bem, eu tracei um caminho, tá? Eu vou dar um start aqui. Meu objetivo, eu estou no ponto A. Meu objetivo é chegar aqui em cima no ponto B, tá? Ou melhor, meu objetivo é chegar aqui no ponto F, tá? Então eu sei que de A até F, A, B, C, D, E, F. Você tem seu início textual aqui? O seu objetivo é chegar aqui, filho. Aí você vem A, E, C, B, F, D. Isto aqui que eu fiz é o que muito candidato faz. Mas é muito candidato. Ele sai do ponto A sequência seria: saí de A, vou para B. Cheguei em B, vou para C. De C eu vou para D. De D eu vou para E. E de E eu chego em F. É a sequência que se espera, isso que está em vermelho. É a sequência que você fala assim: A, B, C, D, F. O corretor da sua prova espera que você tenha uma sequência lógica que dá para entender. Aí você vai lá e fala assim: não, eu saí de A, fui para C, depois fui para E, vim em B, depois fui para F e cheguei em D. Não tem lógica isso. Isso se torna em quê aqui dentro do nosso texto que estamos falando para você, filho? Olha só, estou ficando irritado com essa bagaça. Você está lá, suave, aí você fala assim: como é que eu faço para chegar em Belo Horizonte? Você pega aqui o seu carro, vá para Vitória, no Espírito Santo, e depois você passa por Prado, na Bahia.
chega no Triângulo Mineiro e desce para Belo Horizonte. Tipo assim, de todo jeito eu cheguei em Belo Horizonte, mas chegou em Belo Horizonte sem lógica alguma, sem logística nenhuma. Então você chegou a Belo Horizonte de forma totalmente sem lógica, sem base, meu filho. Não, aqui o importante é terminar o texto. Meu bebê, você tem certeza que o importante é terminar o texto, as 30 linhas lá? Enchi de palavras, tá suave, tá tranquilo, e o corretor se vira, engole a que você fez e vai te pontuar. Não vai. Deixa eu te dizer, não vai. Porque se sou eu que corrijo seu texto, cheio de coisa ruim, cheio de coisa estranha, filho, você garrou feio. Estou falando na boa. Porque eu não sou obrigado. Não sou mãe de Ná. Eu não sou a Madame Iracema para adivinhar o que você quer, né? É obrigação sua, bebê, que está escrevendo o texto, ser o quê? Claro, objetivo, coeso, coerente. É obrigação de quem escreve, tá bom? Pensa o quê, filho? Que o corretor com um mundo, um caminhão de texto para corrigir vai parar no seu? Que você... imagina se ele vai parar no seu, para ficar lá labutando, pensando, o que esse menino quis falar, o que esse infeliz quis dizer. Então você não tem que pretender dizer. Grave isso. Clareza, objetividade, coesão e coerência são obrigações suas, atribuições suas, seu cargo, né? Como escritor. É isso que você precisa, filho. Desculpa, tá? Mas isso aí é tranquilo. Show de bola? Vamos embora aqui porque ainda não acabou não, olha. Vamos lá. Então tenha um plano lógico para chegar onde você quer. Progressão. Plano. Planejamento. Tem que ter, tá? Se você for escrevendo igual um louco, filho, vai dar ruim. Tem o planejamento. E é neste planejamento que eu venho falar com você hoje, beleza? Então, olha só, para você não ficar igual desorientado, eu vou te passar um esquema que já passei, mas às vezes a gente passa as coisas aqui, não sei se vocês não acreditam no que a gente está passando, tá? Não sei se vocês acreditam naquilo que nós estamos passando. Tá bom? Não sei. Porque isso aqui era para ser uma cartilha aí, ó, no seu plano de estudos, tá bom? Era para ser, mas infelizmente não é, tá? Você vai fazer assim, filho, ó. Vou colocar aqui. Sempre faço o esquema porque ele é prático, tá bom? 2020/2021, tá bom? Vamos lá de esquema. Show de bola, até bordado, ó. Primeiro parágrafo. Beleza? Professor, que eu tenho mais lido. Tenho mais lido. Professor, passa aquele esquema lá, velho. Eu vou passar, mas deixa eu te falar. Larga de preguiça. Para com a preguiça. Vou te falar mais uma verdade. Talvez ninguém nunca tinha falado. A preguiça é do capeta. A preguiça é do capiroto. A preguiça é do diabo. Se você está com preguiça, meu filho, nosso Pai Eterno, pega com Deus, meu filho, para ficar liberto dessa desgrama de preguiça, porque preguiça não é de Deus.
Você assim, nossa, eu tenho filho. Você tá casado com o capeta, nego. E você vai pro colo dele. Tá? Anota! Sua mão não vai cair! Você não vai morrer! Anota. Tá bom, filho? Eu vou passar aqui, pode salvar a sua vida. Vamos lá. Primeiro parágrafo. A gente faz. Quem é aluno nosso já sabe. A alusão, vou chamar de alusão. Show? Mais tese, mais argumento, mais argumento 2. Atender na correção textual. Vamos atender a coesão textual. Esse C é do conectivo que você precisa ter. Tá bom? Precisa ter. Aí o seu segundo parágrafo você vai fazer o seguinte. Claro, olha lá, vamos legendar? Tem que ficar tudo explicadinho para você. Segundo e terceiro parágrafo. Tá? Esses dois bebezinhos aqui, filho, olha. Tá? Eles são parágrafos que nós chamamos de desenvolvimento. Olha aqui para nós, viu? O que eu desenvolvo nesses dois parágrafos? Eu vou pegar o argumento número 1. Aí, o que significa isso? O que você citou como argumento número 1? Geralmente, o que eu indico? Que você coloque uma causa do problema que a banca trouxe. A banca sempre vai trazer um problema. Sempre. Tá? Isso aí, sempre um problema social. Sempre. Pode acreditar no professor Robson, tá? Aqui você terá o argumento número 2. O que eu indico para você colocar? Uma consequência. Aqui está. Beleza? Então veja bem. A alusão, eu sempre falo que a alusão é o quê? Vamos diminuir isso aqui. Vamos trazer a alusão aqui, tá? A alusão é fazer referência. É fazer uma referência do problema apresentado. Eu quero lembrar para você o seguinte, que sempre o tema da sua redação é igual a um problema social, correto? É um problema que a sociedade do Brasil está passando em algum momento, tá? É um determinado situação aí, beleza? Aí o que acontece? Se eu tenho um problema social, se eu tenho um problema, logo eu vou ter a causa, os motivos daquele problema. E se eu tenho um problema atuando no Brasil, o que eu terei posteriormente, filho? Eu terei as consequências desse problema, tá? Então, sempre a banca vai trazer como tema para você um problema social. E aí, o que é, professor? Eu vou apagar esse esquema aqui, ficou bonitinho, não ficou? Mas vamos fazer a legenda. O que é esta tese?
Vamos fazer bonitinho, tá? Faça bonitinho também aí. O que é a tese? A tese é uma afirmação sobre o quê? Sobre esse problema. É isso aqui que acontece na produção de texto, tá? Por que eu tô fazendo isso com você? O texto ele precisa ter sequência lógica. Isto aqui eu chamo de organização. Não tem coisa melhor do que você chegar em uma casa, não importa se a casa é simples, não importa se as pessoas dessa casa são pessoas simples. Se a casa estiver limpinha, é o que importa. Se a casa for organizada, é o que importa. É isso que importa pra gente. Organização. Quando um corretor pega seu texto, ele não olha se você é preto, branco, loiro, albino, ruivo, pardo, índio. Se você é o que você quiser. Seu texto tem que ter organização. Aqui o corretor pira. Aqui o corretor pira. E já fica lá pronto para dar nota para você. Facinho, facinho. Fácil, tranquilo, suave, suave. Tá? Então, por favor, tenha organização. Será que dá para entender o que o professor Robson está te pedindo, filho? Se você não tem uma organização textual sua, se você não tem, use aqui. Só isso. Beleza? Então veja bem, alusão sempre é uma referência ao problema social aqui, é a pandemia. Covid é uma pandemia. É um vírus desgraçado. Espera aí. Vírus. Será que já existiu alguma coisa sobre vírus anteriormente que eu posso pegar como referência? A peste negra seria? Não estou falando na mesma proporção, mas não foi uma coisa terrível. Qual o exemplo do problema que a banca trouxe você tem para citar aqui? Seria interessante, tá? E depois fazer uma afirmação sobre esse problema no Brasil agora. Este problema tem causa e vai ter consequência. Esse é o seu raciocínio. Aí o que você faz, filho? Você fez uma alusão, escreveu sua tese, apontou uma causa, apontou uma consequência, você vai finalizar o seu texto aqui. Finalizou o seu texto aqui, o que você vem e faz? Hora de trabalhar o segundo parágrafo. Qual vai ser o conteúdo do seu segundo parágrafo? Você vai puxar esse argumento 1. Causa é uma sugestão, não uma obrigação. Obrigação é você ter 2 argumentos no primeiro parágrafo. Argumentos citados. Por que eu estou falando citados? Porque você vai desenvolver aqui, ó. Tá bom? É ali que você vai desenvolver seus argumentos. A sua preocupação está exatamente ali. Tá certo? Então, veja bem, olha. Aqui você vai desenvolver as causas. O que vai ter no argumento 3? No parágrafo 3. Você vai puxar lá o que você citou no argumento número 2. E você vai desenvolver. Tá ficando organizado, nego?
Tá ficando organizado, que legal, velho. Ó, por que você não faz essa pegada aí e começa a organizar a sua vida, filho? Tá aí pra você, ó, desenhado no quadro. Tá bom? Quarto parágrafo. O que nós temos no quarto parágrafo? Preste atenção, galera Enem. No quarto parágrafo, tá? Você precisa, sabe quando comecei a falar sobre coerência? O que você disse lá em cima, você mantém aqui embaixo? O que você disse em cima, mantém embaixo. Isso é coerência. O seu corretor precisa saber que você é uma pessoa coerente. Aquilo que você afirmou aqui em cima, você mantém no final do seu texto. É uma dica que não pode ser esquecida. O quê? Sabe essa tese? Pega a sua tese. Pode pegar aí. Vou fazer bonitinho para você, ó. Isto. Professor, tem que fazer a tese na conclusão? Não. Você vai fazer o seguinte. Você sabe que aqui tem que ter um conectivo. Aqui tem que ter um conectivo. E sempre vírgula depois do conectivo. Aqui tem que ter um conectivo. Sempre vírgula depois do conectivo. E depois começa a desenvolver, tá? E aqui, na conclusão, o que você vai fazer? Reafirmar a tese. Exatamente. Por que eu busquei a tese? Estratégia. Quando eu busco minha tese, aquela afirmação que eu fiz lá, e reafirmo ela no último parágrafo, na hora, seu corretor vai pensar, este candidato é coerente. Ele disse em cima, afirma aqui embaixo. Isso aqui é o gol de placa. Este aqui é o seu gol de placa. Tá bom? Então aqui, depois de reafirmar a tese, nós vamos abrir o leque que nós precisamos ter. Ação, agente, meios, finalidade. Mais detalhamento. Que é isso, professor? Detalhamento. Olha, a partir do Enem 2017, a banca começou a exigir que o candidato detalhasse a ação. Qual ação tem que ser feita? Tem que investir nos programas de segurança pública. Investir nos programas de segurança pública? Fala mais sobre isso. O que significa isso? Tá certo? Como? Fazendo o quê? Dê um detalhe sobre isso. Vai ser melhor. Entendeu? Então, olha só. Reafirma a sua tese. Por que eu coloquei aqui e não coloquei na sequência? Porque não existe uma sequência certa, correta para isso aqui. Não existe a sequência correta para isso. Tá? Eu quero iniciar com ação. Ou eu quero iniciar com os agentes. O Ministério da Educação, juntamente com o Ministério da Saúde, devem... Ok? Não existe a sequência lógica. Desde que você tenha essas 4 respostas aqui dentro da sua conclusão e sempre detalhando a ação. Tá bom? Sempre dando uma explicação a mais
sobre a ação. Filho, estou saindo aqui da tela, para quê? Estou saindo da tela para você tirar um print, para você ficar super à vontade em relação a isso aí, olha. Estou deixando o esquema para você, é o esquema da felicidade. Esse é o esquema do sucesso, filho. Quando você faz um esquema desse, vai dar erro? Como que vai dar erro? Então aí, olha, quadro todo bonitão para você, tá bom? Todo show de bola. Eita, vou até tirar uma fotografia aqui, ó. Faça isso aí também. Tira uma foto, compartilha isso aí com seu colega, com todo mundo. Explica esse esquema para as pessoas, tá? Faça o bem, filho. Não seja uma pessoa ordinária. Não seja essa pessoa assim, terrível, ordinária, capetona, não, que não ajuda ninguém. Ajuda o próximo. Ajuda. Viu aqui como que é tranquilo, como que é interessante você fazer isso, filho? Olha que show de bola. Não dá erro, não. Ah, eu vou fazer alusão como, professor? Sempre buscando uma referência. Sempre. Procura aí no YouTube a aula que eu dei sobre introdução. Eu dei vários exemplos de alusão textual. E vários exemplos de alusão. Vários, tá? De afirmação de tese. Tem tese coringa que eu coloquei aí, vasculha. Não tenha preguiça, não. Tenha preguiça, não. Tomo ranço disso. Tem que ser preguiçoso, não, poxa. Tá? Dá raiva. Então, não dá bobeira, não. Olha só que esquema bonitinho para você. Faça bom uso. É isso que precisa fazer. Tá bom, filho? Nós precisamos aí disso. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar aí seus comentários nesse vídeo. Se essa aula foi boa para você. Se essa aula te ajudou, adicionou no seu conhecimento, te fez enxergar o texto de uma forma diferente, foi positivo, você gostou? Deixe nos comentários pra gente, por favor. Não te custa nada comentar aí, ó. Assim que encerrar essa aula, você espera um pouquinho, tá? Volte aqui no canal do Monstro Concurso nesta aula, comente, deixa seu comentário importante pra gente, tá? Coloque aí de onde você é, coloque aí o que você quer na próxima aula de redação, qual que é a sua dificuldade, o que você gostaria que o professor Robson trouxesse para você. Faça isso, meu filho. Eu estou aqui, o Monster Concurso está aqui para te ajudar. O Monster Concurso está aqui para dar a mão para você e não largar mais, filho, até você conseguir ser aprovado. Mas a sua participação no like, no joinha, se inscreva no canal. Velho, copie o link desse vídeo e espalhe para onde você quiser, para quem você quiser. Filho, não tem aqui mimimi não. Espalha, faça, seja feliz, meu bem. É tranquilo, isso aqui é para nós mesmo, tá bom? Quanto mais pessoas mudarem de vida, serem, impactadas por isso, melhor é. Beleza, filho? Então, fique aí à vontade nessa aula de redação Enem para você. É aplicável no concurso público. No concurso público, o que eu faria? Eu tiraria aqui a alusão. Não é tanto necessária que a alusão, não. No concurso público, não é. Tá bom? Não é mesmo. Então, no concurso público, você pode ficar muito tranquilo aí na alusão. Não é tão cobrado assim como no Enem, não. A questão da alusão, não mesmo. Beleza? Então, assim, fica muito à vontade aí. São as coisas que nós temos para você mandar muito bem, tá? Então, assim, tamo junto, tá? Mas não esqueça de deixar no comentário o que você precisa aí na próxima aula de redação, tá bom? Não se esqueça de deixar aí nos comentários. É muito interessante, muito positivo pra gente. Então, show de bola, é o recado que eu tinha que passar para vocês, tá? Essa aula ela é mais objetiva, ela é mais curtinha, ela é mais focada para te puxar a orelha, para te relembrar das coisas que são importantes. Beleza, filhão? Olha, fecha a conta, passa a régua aí para nós.
Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles!